Bom, esse projeto começou mais ou menos uns 15 anos atrás. A gente começou como conservacionista. Hoje, além de a gente ser conservacionista, a gente também é comercial. A gente faz vender a carne e couro de jacarés, certo? Jacarés que a gente cria aqui é jacaré do papo amarelo. No Brasil existem 5 espécies de jacaré: jacaretinha, jacaré coroa, jacaré açúcar, um dos maiores do Brasil, o jacaré do papo amarelo e o jacaré do Pantanal, né? O jacaré do papo amarelo nessa região, que é o único que pode estar nessa região, que é a região da Mata Atlântica, né? Os jacarés botam ovos, né? Em média uma fêmea chega a botar até 30 ovos, né? Esses ovos eles são bem porosos, né? Tem bastante índice de contaminação, a gente pode contaminar ele facilmente, né? Então por isso quando a gente pega, a gente lava bem a mão, né? Usa uma luva para não correr o risco de a gente poder contaminar esses ovos, né? Os ovos também não podem ser virados, né? Na mesma posição que a gente tira do ninho, a gente coloca nos incubadores, que é mais ou menos isso daqui, né? A gente mergulha elas na vermiculita, né? Tem um espelho d'água, né? Tem duas lâmpadas, um termostato para a gente poder controlar a temperatura, né? A temperatura varia entre 28 e 35 graus, sempre precisa deixar na temperatura máxima de 35 aqui no quarto. 90% sai no macho, na temperatura mínima de 28 a 30, 90% sai no fêmea. Resumindo, né? É definido pela temperatura o sexo dos jacarés. Né? Os jacarés, eles são 100% carnívoros, né? Na nossa criação eles comem carne de frango e de porco, né? Na época do inverno eles não comem nada, né? Ficam 3, 4 meses, depende muito do inverno, né? Do período, né? Hoje em dia quase não tem muito assim inverno, né? Esfria um pouquinho, depois já esquenta de novo, né? Mas enfim, a gente varia mais ou menos pelo tempo de frio, né? Da época fria, a gente não alimenta eles, né? Porque eles têm um órgão de gordura, então eles mesmos controlam a alimentação deles, né? Então eles absorvem esse órgão de gordura durante o inverno, né? E não necessitam de alimentação, né? Eles perdem o dente sempre, né? Não é igual a gente que perdeu duas vezes não nasce mais, né? Tem uma cavidade assim, aí já vai nascendo outro, né? Como se fosse a unha, né? A unha a gente corta, mas ele vai caindo e vai crescendo, né? Eles engolem pedrinha, né? Para ajudar na digestão, né? Como ele engole a presa ou o pedaço inteiro, então as pedrinhas que fazem o processo de trituramento, né? No estômago deles para poder fazer a digestão, né? O que mais? Eles só tem um buraquinho, né, onde é que eles fazem necessidades, porque botam ovos, né, que a gente chama de cloaca, né, como se fossem as aves, né, milhões de anos atrás os jacarés eram aves, né, então isso comprova, né, eles têm cloaca e botam ovos, né, e outros fatores, eles engolem pedrinhas também, igual as aves, né, para semente, né. Uma das nossas maiores percas é, né, quando o filhote está em gestação, né, por causa de manuseio, né, na hora de a gente recolher os ovos, contaminação, é uma das nossas maiores percas. Depois que ele nasce, dificilmente a gente perde animais, né, porque ele sai do Qual é a porcentagem de perda, você sabe? 10%. Eles têm 90% de... E quantos ovos uma jacaré pode colocar? Ela pode, olha, a média é 30 ovos, mas a gente teve fêmeas aqui que botou até 60 ovos, mas isso é raro, não é? Né? Mas tem fêmeas que botam 35, tem fêmeas que botam 40, tem fêmeas que botam 10, 12, né? Então varia muito. Então a média é 30 ovos por fêmea, né? A gente faz uma estimativa, né? Sim. Então a média da criação é a média de 30 ovos, né? Depende muito da criação, do lugar, né? Tem lugares que são mais, tem lugares que são menos. Acho que faz o primo. Qual que é o sistema de produção? Como assim? É que isso é intensivo, né? Você mantém animais em cativeiro todos juntos? Eles são separados? Eles são separados. É uma fêmea para cada macho. Certo? Então você mantém casais Isso, casais. Eles podem conviver até com 5 fêmeas. Então, quando a gente começou o projeto, era assim, era 5 fêmeas para um macho. Mas o que acontecia? Uma fêmea botava no mesmo ninho da outra, a gente não conseguia ter o controle que o IBAMA precisa, né? Aí a gente optou para ter um ou duas fêmeas só cada fêmea, porque a gente consegue ter um controle melhor. Então, uma fêmea para cada macho, é isso que você está fazendo? A gente faz isso, mas pode ter até 5 fêmeas. Pode ter até 5. Consegue cobrir as 5 fêmeas no período. E o ciclo de produção dos animais, como é que funciona?
Então, o ciclo de produção, qual é a época? A época deles, eles reproduzem na época do verão, né? Na época mais quente. Sim. Né? Um pouco antes, né? Eles fazem a cópula, né? Que é a cobertura, né? Uns 2 meses antes. E na época do verão, que é mais quente, eles fazem a postura. Sim. Então seria novembro, dezembro. Aí quando a fêmea coloca os ovos que você retira, Assim que ela coloca os ovos, a gente vai lá, retira esses ovos e coloca nos incubadores. No mesmo e dia. quanto tempo fica na incubadora? 75 a 80 dias. Produzir os ovos. Tem mais alguma coisa? Ah, comercialização. Você vende filhote, você vende o couro, como é que você faz? A gente faz de tudo um pouco, vende desde o filhote até, né, ele abatido, né? Aí vende a carne, o couro, né? Mas vende mais carne e couro. Filhote é muito pouco pessoas que se interessam. E qual é o preço? É boa a tua comercialização? Olha, é meio difícil falar em preço, né? Mas eu falo difícil porque a carne, por exemplo, agora a gente não está produzindo carne. Por quê? Porque a gente tem esses abates são todos legalizados, Sim. né, controlado. Então, a gente, por causa de outros criadores, eles estão com processo e a gente só tem um abatedouro no estado de São Paulo que é legalizado, autorizado pelo IBAMA, para a gente poder fazer esse abate. Então, ele está parado, já tem uns 3, 4 meses, né? Eles falaram que a gente vai poder começar a bater agora, no mês que vem, né? Então, a gente acredita que a gente vai começar a bater. Não, eu queria saber valores que o nosso trabalho precisa então, colocar a em parte média, comercial. 35 a 50 reais. Nós vendemos A carne. que vai, né, revender. Então, Sim. Né, mas a média de 35 a 50 reais o quilo. Da carne. Da carne. E o couro você vende? O couro é média de 7 a 10 reais o centímetro. Ele é medido por centímetro linear. Né, ele é medido aqui na barriga. Aqui, certo? Então a média de 35 a 45 centímetros. É só você multiplicar 45 vezes 10, 450 reais a média. Tá. 350. E a idade, qual a idade que vocês para abatem? ser abatido de 1 ano e meio a 2 anos. Passou disso já. Ideal. Já passou disso, já fica difícil. A carne fica mais dura, é isso? Não tanto a carne, o couro O couro mesmo. também. Esse aqui é um animal com 3 anos e meio. Né? Ele já demorou muito mais tempo para poder processar, assim, para poder chegar nesse nível que ele está, né? Sim. Ele tem que ser trabalhado mais, aí a gente tem que vender mais caro, aí não compensa. Então o ideal é com 1 ano e meio e no máximo 2 anos para serem abatidos. E me diz uma coisa, você coloca os ovos na incubadora, os filhotes nascem, aí você mantém todos juntos até uma certa idade, é isso? 40, não, todos juntos, uns 40 dias mais ou menos. Mais ou menos assim, até enquanto não nascer a última incubadora, aí porque são todos separadinhos, né? Cada tanque tem sua incubadora. Sim. Aí quando nasce a última, a gente tem uma marcação, né? Que o dono manda pra gente, aí depois deles marcados a gente joga tudo num tanque só. Tá. A gente tem uma outra criação, que é no Rio de Janeiro, em Barra Mansa. Então esses animais são levados para lá, que lá tem estufa, né? O ambiente é aquecido e a água também é aquecida. Entendi. Então você separa quando? Qual é a idade que você separa? Tá? Porque você falou que mantém em casais, né? Isso. Aí você separa com qual idade? Com 3 Ou você anos e não, meio você só... pra... No caso, desculpa, você tem matrizes e reprodutores aqui e os filhotes com 2 anos e meio, então você não separa os filhotes, você já deixa para abate. Os animais para abate, eles ficam todos juntos Tá. até ser abatido, né? Tá. A gente faz assim, que eles não crescem todos de uma vez. Sim. Mais ou menos, né, um período. Né? Então a gente tem uns tanques de separação, a gente vai tirando esses animais. Então, no caso, você separando. teria um tanque de engorda, é isso? Isso, são Tá. vários tanques de engorda. Tá. Né? Quantas vezes por dia você alimenta Ele é eles? alimentado uma vez por semana, os jacarés adultos. Os filhotes são alimentados todos os dias. Qual a alimentação que você dá para cada idade? Tem uma alimentação certa?
Ou é a mesma carne para todas as Mesma idades? carne para todas Ah, as é? idades, só que a carne por filhotes são moídas, são processadas. Né? Entendi. Isso. Não são pedaços inteiros, porque facilitam mais para eles, não que eles não consigam comer. Né? Sim. Qual seria esse tipo de carne que você daria pra Carne ele? de frango e de porco. A gente Ah, tá. molha o frango inteiro, né? Só Sim. tira as vísceras, os filhotes, e moe ele inteiro e as penas, né? Para facilitar para eles, né? Não que eles não comem. Sim. Mas- Acho que a gente já perguntou É, tudo. só uma dúvida assim. Você falou que é de criação, tem animais fêmeas e machos. Quanto tempo dura assim cada fêmea e macho para procriação? Vocês Olha, usam ele quanto tempo assim? É assim, a gente não tem nada confirmado, né? Porque faz pouco tempo que começaram a pesquisar sobre o jacaré. Sim. Mas, segundo, né, até onde a gente sabe, em cativeiro eles vivem em média 50 anos. Na natureza eles vivem em média 30 anos, 25, 30 anos. Mas isso não é uma certeza ainda, não tem nada confirmado. É uma Sim. estimativa que chegaram até então. E o que você tem aqui são esses amarelos? São jacarés do papo amarelo. Esse daqui são couros já tingidos, né? Esse Ah, aqui tá. é preto, esse daqui é branco, né? Aquele lá é verde, né? A cor natural dele é por ali, né? Um pouco mais escuro, um pouco mais claro, mas vocês vão ver lá mais tempo. Tá. Vamos ver os tanques como é que faz Vamos. agora. Porque quando a gente começou o projeto, aí era para cada uma pôr ovos em cada... Mas isso não aconteceu nunca, né? Elas botam onde elas querem, né? Aqui são tanques já de 2 anos, 1 ano e meio. Não, esses daqui são animais De reprodução. Ah, de São reprodução. reprodutores É, e ah, matrizes, isso. né? Aí no caso teriam 2 animais aqui. Isso, aqui tem 2 animais. Tem um ali. Nossa. Como vocês conseguem diferenciar a fêmea do macho? Olha, aqui a gente sabe qual que é a fêmea e qual que é o macho, porque a gente acostumou com os animais, né? Mas é difícil, viu? Na natureza, normalmente o maior é o macho, mas é difícil você identificar. Tem algum ponto no rosto? O macho Não, não. ele tem a cabeça maior, né? Ele chama mais atenção do que a fêmea, mas é meio aleatório isso, não tem, você tem que prestar bem atenção, né? Que nem aqui, ó, esse é o macho, que lá é a fêmea, né? Então, se você olhar assim, praticamente igual, né? E o que fez você querer criar jacaré? Então, quando a gente começou o projeto, vocês conhecem a Exalc de Piracicaba? Não. Então, na Exalc eles criam jacaré, certo? Eles tinham uma quantidade enorme. Eles não sabiam o que iam fazer, porque eles não poderiam vender, porque é uma instituição. Aí eles fizeram um cadastro para as pessoas que queriam criar jacaré. Aí a gente fez, né, também, e a gente foi escolhido, né? Aí começamos com 10, 20, 30, hoje a gente tem mais de 2.000 jacarés. Qual foi o tempo dessa evolução, desde o começo até agora? Olha, tem uns 18 anos já que a gente 18 mexe com anos. jacaré. Isso. E quando começou a ter rendabilidade mesmo, ter renda pra... Uns 8 anos. 8 anos. Demorou bastante. Porque no começo ninguém conhecia. E você gastou alguma coisa no início? O que você gastou para fazer esse Fazer projeto? os tanques, né? Sim. Que eu acho que é o mais caro, né? Hoje em dia, né? Porque esses tanques são todos impermeabilizados com manta asfáltica para não poder vazar água, Sim. né? Os encanamentos, enfim. Né? Mais ou menos uns 100 mil reais aí a gente 100 mil. gastou nesses. Renda E principal. você teve retorno em 8 anos desses 100 mil? Não tive retorno ainda. Não teve retorno ainda? E você está 18 anos? Porque a gente também começou uma outra criação, né? Sim. Do mesmo dono, que é uma fazenda no Rio de Janeiro. Então lá também teve que gastar mais, a gente lá tem, acho que são 60 tanques lá. Mas de 8 anos, se 8 anos você estimou então, é só para aumentar a Isso, pra produção. aumentar, mas Tá. e começamos a ganhar dinheiro Entendi. assim, para poder investir, não que a gente Sim, entendi. né,
coloca dinheiro no bolso Sim. ainda, né? Entendi. Tá bonito esse. Vou diferenciar, ele falou. Pergunta, Roger. Não, falei, pergunta melhor. O tempo para chocar o ovo. Na verdade, quanto tempo ela leva gerando esse ovo? 2 meses gerando os ovos Tá. e depois que ela bota, em 75 dias a 80 dias, a eclosão dos filhotes. Aqui seria ainda tanque de reprodução? Um tanque de reprodução não necessariamente precisaria de um tanque desse tamanho, né? Porque igual eu expliquei, quando a gente começou o projeto, foi feito 5 por 1, né? Então, Sim. poderia ser 4 vezes, dividir em 4, que eles viveriam bem um casal. Quanto tempo você tá passado? Uma vez por ano, sabe? E essa planta que você tem aí? A alface d'água, essa planta é para eles se sentirem protegidos, né? Sim. Porque eles se sentem ameaçados, eles entram na água, vai ficar totalmente escuro, né? Eles acham, né, que não vão mexer com eles, porque está tudo escuro, então eles se sentem protegidos. Né? Mas eles não Nesse comem sentido. isso também? Não, Não. Só carne mesmo? Só carne mesmo. Nossa, olha aquele grandona. Essas, você falou lá que você dá pedra no ambiente, no ambiente ele come pedra para poder gestão. Aqui no caso não precisa porque vocês já dão carne. Não, na verdade eles têm também. Eles também têm? Conseguem achar, com certeza. Inclusive quando a gente faz micrófono, a gente fica isso. As pedrinhas que eles comem aqui também. Aqui a pedra comeu. E a parte da engorda fica onde? Então, a parte da engorda não é aqui, né? Esses animais eles nascem aqui e são levados para o Rio de Janeiro. Ah, a parte da engorda no Isso, Rio de ficam lá, Janeiro. Tá. isso. Mas aí eu mostro o filhote para vocês. Tem filhotinho aí? Filhotinho, que nasceram esse ano, né? Estão sendo preparados para ir embora já também. Você só tem criação de jacaré aqui ou tem de outros bichos? Eu tenho Fora o de jacaré recuperação. e pet também, né? Roedores, né? Ah, você Coelhos, tem. Ah, tá. Hamster, porquinho da Índia, né? A gente trabalha com pet também, que a gente entrega nas lojas da Cobase e pet center.